Boa tarde, mulheres do coletivo feminino. Eu ia passar um áudio para vocês, né? Depois de ler ali o relato de algumas amigas do grupo e decidi fazer um áudio. Pensei, eu vou olhar nos olhos delas para aplaudir vocês que conseguiram passar por tudo isso e estão aqui no grupo conversando com a gente. Tudo que vocês falaram é a realidade de muitas mulheres, mas é que muitas estão tão feridas e às vezes não tem nem coragem de falar. Todas nós, eu acho que a grande maioria das mulheres tem algum histórico de vivenciar algum tipo de abuso, né? Abuso emocional, enfim, qualquer tipo de abuso. Isso é muito triste, porque tem a ver muito a ver com a nossa história de vida, né? Essa história de colocar a mulher para baixo e acreditar que ela é fraca ou que ela foi feita somente para criar filhos e enfim, né? E que homem pode tudo. É muito triste essa história. Por outro lado, que bom que a gente está passando por um momento de muitas discussões e existe muito mimimi, muita crítica, isso é muito bom, porque a gente está passando por uma fase, eu acredito, de transição. A gente ainda não está pronto, que nós chegamos lá ainda, mas muitas coisas melhoraram. Quando eu era pequena, não existiam tantos programas de acolhimento como existem hoje, né? As pessoas estão entrando mais em contato, estão se importando mais com a vida dos outros no bom sentido, nesse sentido, né? Quando reconhecem o abuso dentro de uma casa, no vizinho, na vida de algum conhecido, as pessoas estão denunciando, estão buscando ajuda, estão se sentindo mais ajudadas, mas alguns anos atrás, talvez até na época em que vocês vivenciavam esses abusos, não existia muito acolhimento. E vocês têm toda a razão. Muitas vezes se constrói essas dificuldades de se sentir fortalecida dentro do seio familiar, lá na nossa família de origem. Porque a gente muitas vezes convive com mulheres, né, nossas avós, nossas mães, que também vieram com esse pensamento de que a mulher precisa aguentar, que ela tem que sofrer, porque a mulher nasceu para sofrer. E a gente fica se sentindo mesmo sem apoio da família, sem apoio de lugar nenhum. Essas coisas estão mudando e eu fico muito contente com isso, porque a gente precisa de apoio, precisa de ajuda. Qualquer pessoa precisa de se sentir apoiada e ajuda para ter mais coragem, né? Fica mais fácil, não quer dizer que somente com apoio e com ajuda a gente consegue, porque nós somos muito poderosas. São 16 anos trabalhando com a psicologia clínica. Eu posso dizer para vocês que se tem uma coisa que eu cheguei à conclusão, é de que as mulheres são seres humanos extraordinários. Nós somos muito fortes, não é à toa que é na nossa barriga que se cria um bebê. Não é no nosso corpo que a vida se desenvolve. Isso não é mágico, isso não é maravilhoso, isso é um sinal de que a gente tem poder para muitas coisas. E a gente sabe, né, quem é mãe, quem trabalha fora, quem cuida da casa, lava, passa, cozinha, ajuda filho. Gente, não é cansativo? A gente não dá conta? E ninguém faz igual. Por mais que que a gente tenha um parceiro, um marido, alguém que ajude, os filhos mais velhos, nada tem o poder da mulher dentro de casa, né? A gente tem essa ternura, é força e doçura ao mesmo tempo. Não é lindo isso, gente? Então, tomara Deus, eu rezo todos os dias para que todas as mulheres encontrem o mais rápido possível esse poder que existe dentro delas, que não permitam que sejam maltratadas, que sejam humilhadas. Nós somos seres divinos, extraordinários. E eu espero que você consiga, se não viu ainda, identificar esse poder dentro de você. Se você não tem o apoio familiar que você gostaria, se você não tem o apoio da comunidade que você gostaria, encontre aqui, por exemplo, no grupo do coletivo. Nós temos aqui muitas pessoas que estão atentas e que vão ter o maior prazer em ajudar, indicar aonde é que tem um local para apoiar psicologicamente ou mesmo assim uma questão de segurança para você se libertar. Porque essa vida pode ser muito boa. Ninguém nasceu para ser refém de ninguém. Para fechar, assim, eu poderia ficar aqui até amanhã falando com vocês, né? Mas para fechar, assim, ó, costumo falar para os meus pacientes também. Quando a gente é criança,
A gente realmente é vítima, né? Vocês sabem, quem tem filho pequeno aí e quem vivencia discussão de pai e de mãe, o que eles vão fazer? Eles vão correr para onde? Ali é a casa deles. Eles ainda não têm maturidade. Quando a gente é criança, né? A gente não tem maturidade, a gente não tem idade suficiente para responder por nossos atos, pela casa que a gente vive, pelos adultos que convivem com a gente. Então a gente suporta, a gente fica ali. E muitas vezes é nesse meio que começa a se desenvolver e a se construir grandes problemas que vão acompanhar futuramente, né? Mas costumo falar que a partir do momento em que você se torna adulto, que você se reconhece quanto adulto, isso pode acabar, porque nessa hora você pode dizer: agora chega, agora eu respondo por mim. Eu sou adulta agora, não sou mais aquela criança que estava tendo que me submeter a morar em determinada casa, a conviver com determinadas pessoas e a suportar determinadas coisas. Agora eu vou cuidar das minhas feridas, né? As feridas que surgiram dessa infância difícil, das coisas, barbaridades que se ouviu, né? E sofreu. E agora eu vou cuidar dessas feridas e vou tratar de ser feliz. Porque agora eu sou adulta. Quem manda aqui sou eu na minha vida, né? Então eu espero que essa sensação de amadurecimento e de estar adulto, se sentir adulto, sentir dono da sua própria vida, surja dentro de você e que você decida agora a cuidar da sua vida, tratar das suas feridas e ser feliz. Para poder dizer: não, agora aqui é comigo, não é o marido, não é o ex-marido, também não é a sogra, não é a mãe, não é ninguém, que também essas pessoas também podem ter problemas, né? Talvez esse marido também teve uma infância, um dia ele foi criança, um dia ele foi um bebê. O que será que aconteceu na vida desse homem que tem que se sentir de alguma forma fortalecido, agredindo sua família? Né? A gente sente raiva, eu sei, a gente tem raiva, né? Todo mundo tem raiva, todo mundo quer bater num homem que bate na sua esposa, nos seus filhos, que leva tanta discórdia, briga e falta de harmonia para dentro de casa. Eu sei, mas se a gente pensar que um dia esse homem também talvez foi uma criança, que feridas será que se instalaram nesse indivíduo que adoeceu, se tornou um homem doente para fazer isso com outras pessoas que ele deveria amar, que ele deveria cuidar, né? Mas enfim, mulheres, eu quero dar os parabéns para vocês que fizeram esses relatos aí, a coragem de relatar e dizer para vocês que eu fico muito feliz se vocês superaram isso e que vocês permaneçam superando, porque essas são situações que a gente não resolve de um dia para a noite, né? Às vezes, existem dores que a gente tem que administrar para sempre. A gente não pode deixar que elas dominem a nossa vida, mas elas vão estar lá, de alguma forma, né? E a gente precisa saber administrar isso. São dores tão profundas, às vezes são situações tão difíceis, que a gente não tem como esquecer, não tem como apagar da nossa memória. Mas a gente também pode encontrar uma forma de não deixar com que isso esteja lá no pelotão de frente da nossa vida. A gente pode botar lá na fila de trás, deixar lá quietinho, né? Porque a vida segue, a gente tem que olhar para frente. Para quem tem filho pequeno ou tem filhos, responsabilidade, né? Lembra que eu falei do amadurecimento? Ser adulto é ter responsabilidades. Quem tem filho tem responsabilidades, muitas, porque você é responsável pela vida dessas crianças, para que elas não sejam ou não se tornem adultos tão feridos quanto nós fomos, né? Pela nossa infância, por situações que a gente vivenciou, tá bom? Então, parabéns para vocês que conseguiram se desvencilhar dessas humilhações e dessas agressões que jamais deveriam ter acontecido na vida de vocês, né? E para quem está nesse processo, coragem, busque ajuda. Não é normal sofrer, não é normal apanhar de marido, não é normal. É normal ser feliz, é normal ser respeitada. Se você está sendo humilhada, tem alguma coisa muito errada nesse relacionamento. Tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês. Contem comigo sempre que vocês precisarem, no que eu puder ajudar, tá bom? Só troquei aqui umas palavrinhas de quase 10 minutos. Um beijo. Tchau, mulherada.